qual foi o caso, assim, mais emblemático? Eu sei que tem vários, em qualquer Uhum. profissão, isso aí, qualquer profissão. Mas qual foi aquele caso mais, o caso mais emblemático que você vai guardar? Sim. As pessoas fazem muito essa pergunta, assim, Amanda, qual o caso que mais te marcou? Eu digo, vamos lá, marcou com relação à violência, marcou com relação à investigação, Não, marcou no profissionalmente. geral, no geral. Profissionalmente. É. No geral, quando me fizeram essa pergunta, de cara, a primeira vez que me fizeram, de cara veio um caso. Então eu fiz, então só pode ser esse, né? É isso. Que foi um caso que teve um julgamento agora, recente, que foi o caso Patrícia Roberta, que conta a história de uma menina que veio de Caruaru para se encontrar com um rapaz que ela se comunicava por rede social. Que é algo que, infelizmente, tem muito. As meninas se arriscam e rapazes também para encontrar uma pessoa que você não tem o menor contato, não sabe como ela é no dia a dia, só conhece por trás de uma tela. E essa moça veio. Comunicou a mãe, que veio, mas não comunicou o pai, a mãe também não comunicou. E veio para cá se encontrar com um rapaz. Primeiro dia foi tranquilo, no segundo dia ela começa a mandar mensagem para a mãe dizendo que ela está trancada dentro da casa, com todas as janelas fechadas, portas, e ela não consegue sair. E aí a mãe diz, tá, minha filha, vai me dando notícias. E aí passa um dia inteiro, o rapaz não volta e a menina está trancada dentro da casa. E aí quando vira o dia, a mãe pergunta, ela fala, ainda estou aqui, mãe. E a mãe diz, olha, assim que ele chegar, você vem embora. E até assim, eu acho que a mãe, coitada, eu conversei com ela após, o quanto ela lamentava por não ter dito assim, não ligou para a polícia para ir tirar ela da casa. Porque a gente ainda acha muito que não vai acontecer nada demais com a gente, né? Acha que aquilo é normal. Você ficou trancada 24 horas dentro de uma casa com um rapaz que você não tinha contato, mas é normal, quando ele chegar eu vou embora. E a mãe disse isso. E até que chegou uma hora que ela mandou uma mensagem dizendo, mãe, ele chegou. Ela fala, pois venha embora para casa. Aí ela parou de responder o celular. 48 horas depois, sem contato nenhum com ela, os pais vêm para João Pessoa, que eram de Caruaru. A mãe contou para o pai veio, se desesperou, porque disse que ele tinha que ter sabido desde o início, e até culpou a mãe por isso, foi bem triste. Vieram e foram a uma delegacia dizer isso, que a mãe estava desaparecida. Resultado, pediram a perícia, caiu para mim, 5 horas da manhã na casa dele. E ele já tinha saído da casa. E essa casa comecei a analisar e, por alguns elementos, são detalhes, que aí é um perito com um olhar mesmo diferenciado que percebe, eu concluí que a menina estava morta. Que não era simplesmente, tá usando drogas por aí, ou saiu com ele, ou voltou para casa e não contou aos pais, não sei. Mas ali com elementos, a menina está morta, e eu até falei para o delegado, ela está morta. Iniciaram-se as buscas e a gente encontrou essa menina, acho que 6 horas depois. E o estado do corpo era muito diferente do que a gente via, o padrão de organização, de enrolar tudo, era muito diferente. E foi um caso que teve muita repercussão. E eu entrei muito de cabeça porque eu fiquei trabalhando nesse caso de 5 horas da manhã, sem parar, até 8 horas da noite, no outro dia, de 6 horas da manhã até perdi as contas, acompanhando necrópsia, tudo. E o contato com a família foi muito forte, porque desde que eu cheguei na casa, a mãe veio falar comigo, me mostrou mensagens. E aí eu entrei assim, era como se eu tivesse na mente daquela menina e tinha uma mãe conversando. E quando a gente encontrou o corpo, fui eu que levei a foto dela para que o familiar reconhecesse. Foi tudo muito forte. E foi um caso que o laudo dele, foi o maior laudo que eu fiz, o laudo dele tem 163 páginas, só o meu laudo. É uma dissertação, praticamente. Foi uma dissertação, é maior que a minha dissertação de mestrado. Então, assim, foi muito tempo, era um caso que demandava urgência, tem que dar uma resposta, foram muitos exames sendo feitos. Eu digo que eu trabalhei com todas as áreas da perícia num único caso, e foi um caso que eu tive problemas internos na polícia. E esses problemas internos me perturbaram mais do que o próprio caso em si. Então, eu acho que quando teve o julgamento do rapaz, inclusive ele foi condenado, foi um... Ao mesmo tempo que foi um gatilho para mim, para lembrar todo aquele processo, foi uma respirada de alívio, porque ele não tinha se pronunciado ainda no caso, e as coisas que a gente tinha falado, que tinha acontecido, quando ele de verdade pela primeira vez se pronunciou no júri, era exatamente isso. Porque uma das coisas que mais pegava
era que eu disse que ele tinha matado a menina ficou 24 horas dentro da casa e apenas 24 horas depois, isso o corpo já iniciou a decomposição, ele foi desovar. Talvez porque o cheiro começou. Aí ele foi desovar. E eu falei isso. E eu lembro que teve uma pessoa que foi na imprensa e me descredibilizou, dizendo que eu não tinha competência técnica para falar sobre o tempo de morte. Que eu disse, olha, ela está nesse local, porque a gente pegou câmera de segurança, ela está nesse local há 24 horas, mas o corpo está em decomposição há 48, o que significa dizer que essa pessoa ficou dentro de um ambiente fechado pelo menos 24 horas. Aí, essa pessoa falou que eu não tinha competência para falar sobre aquilo, porque eu era apenas uma perita criminal, nem médica eu era. Só que, na verdade, um perito criminal estuda medicina legal, estuda criminalística. É a gente que fala sobre esse tempo de morte, né? Eu sou professora de medicina legal, a minha segunda especialização é em criminalística aplicada a locais de crime, e eu tive uma pessoa que me descredibilizou ao vivo. Ao vivo. Mas é isso que eu estou dizendo. Para o pessoal, eu sou só uma blogueirinha. Então, tem isso, o que ela fala. Aí, quando ele foi para o julgamento, aí ele falou. Eu matei, aí ele deu lá, disse o que é que tinha acontecido, a versão dele, e deixou o corpo dela lá, porque a mãe dele chegou na casa e ele quis esconder o corpo. E o corpo ficou lá, escondido durante o dia todo, porque a mãe estava lá. E no outro dia que ele foi jogar, eu fiz, ó aí a blogueirinha. Porque o corpo fala, a gente trabalha justamente com isso. E fora assim, eu tenho 500 cadáveres nas minhas costas. É encosto pra caramba, né? Não, Reinaldo? É pra caramba. Tu chega, às vezes eu tô assim, curvada, cansada. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que esse caso, ele me marcou muito por esse misto de fatores.